Olá, crianças, tudo bem com vocês? A gente está aqui hoje para dar continuidade à nossa aula de geografia. A gente vem trabalhando o tema, o continente europeu, tá? Nós já vimos alguns itens relacionados ao continente europeu, vimos algumas características gerais sobre os aspectos físicos do continente europeu. Eu vou encaminhar com vocês uma atividade, tá? Porque como é um assunto que é necessário um pouco o visual, né? Que é trabalhar com mapas. E aí a gente está tendo essa dificuldade agora de fazer essa aula com vocês, né? Mas a gente vai organizar uma atividade com vocês sobre essa parte dos aspectos físicos, né, da América. E quando a gente retornar nossas aulas, a gente volta a esse assunto, porque a gente vai ter elementos mais visuais para que a gente possa compreender melhor o assunto, tá ok? Então, hoje a gente vai estudar um pouco sobre as outras regionalizações do continente europeu, do continente americano. A regionalização, ela ocorre, né, devido ao espaço maior, né, ele ser regionalizado, ele ser dividido em espaços menores, de acordo com características semelhantes, né, àquele espaço e diferente de outros espaços, tá? A gente já estudou um pouco sobre esse processo de regionalização, né, na sala de aula. Agora a gente está trabalhando mais essa regionalização dentro do continente europeu, que é o nosso assunto. A América, ela pode ser regionalizada, ela pode ser dividida de várias formas, né? Se a gente levar em consideração, por exemplo, os aspectos geográficos, como nós já vimos, físicos, a América vai ser dividida em América do Norte, América Central e América do Sul. Mas também nós temos aquela regionalização que leva em consideração os elementos naturais, né? O relevo, o clima, a vegetação, a hidrografia do continente americano. Mas também temos outras regionalizações, tá? Temos as regionalizações que são relacionadas, por exemplo, à língua, né, do continente americano, aos diversos tipos de línguas que nós temos na América. Aí nós temos também a regionalização, que a gente vai ver nas próximas aulas, quando leva em consideração o desenvolvimento do continente americano, as atividades econômicas da América. Então, quer dizer, nós temos várias formas de regionalizar a América ou qualquer outro espaço, dependendo do propósito, dependendo daquilo que você quer analisar, estudar, são os fatores, né, são os elementos que você vai levar em consideração para fazer o processo de regionalização, tá? Na página 31 da apostila de vocês, onde fala outras regionalizações da América, a gente vai dar início a esse processo de estudar, de analisar as diversas formas, né, as várias formas que nós temos de regionalizar o continente americano. E aí o texto de vocês aqui, ele cita logo a primeira forma de regionalizar a América, que é América Latina e América Anglo-Saxônica. Quando a gente fala em regionalização, de acordo com a regionalização em América Latina e América Anglo-Saxônica, a gente tem que levar em consideração o processo de colonização do continente americano, tá? Então, quando os portugueses, quando os ingleses, quando os franceses, quer dizer, os diversos povos que faziam parte da Europa chegaram ao continente americano, como nós já vimos, cada parte da América foi colonizada por um ou dois povos da Europa. Então, isso fez com que esses povos tomassem conta de cada pedaço do continente americano e começasse o processo de colonização. Junto com esse processo de colonização, muitas transformações ocorreram nesse espaço, tá? E entre uma das principais mudanças, transformações que ocorreram, foi a língua. Então, os povos nativos que viviam aqui, eles tinham diversas línguas. Eles falavam, cada sociedade nativa que vivia aqui, como nós já estudamos, eles falavam diversos tipos de línguas. E quando os colonizadores chegaram, eles começaram a impor aos povos nativos a sua língua, né? Por exemplo, nós falamos o português. Por que nós falamos português? Porque nós fomos colonizados pelos portugueses. Então, a língua portuguesa ela foi imposta para os povos nativos, que foi passando, né,
hereditariamente, até chegar a todo o povo brasileiro que se fala hoje a língua portuguesa, ok? Então, quando você fala em regionalização, de acordo com as línguas, no continente americano, nós temos a língua, a América Latina, e nós temos a América Anglo-Saxônica, tá? Então, a América Latina, ela corresponde aos países de língua neolatina, como por exemplo, o português, o espanhol, o francês e outros países. Então, todos aqueles lugares onde foi colonizado pelos portugueses, pelos espanhóis e pelos franceses, faz parte hoje do que nós chamamos de América Latina, tá? E a América Anglo-Saxônica corresponde aos países de língua inglesa. Então, todos aqueles espaços que foi colonizado pelos ingleses, hoje eles fazem parte da América, que nós chamamos de América Anglo-Saxônica. Então, são duas formas, né, de regionalizar o espaço americano, né, dividindo a América de acordo com a língua dos povos que fizeram o processo de colonização, tá? Então, aí é um primeiro momento que a gente está trabalhando com vocês sobre esse processo de regionalização. Nas outras aulas a gente vai voltar ao assunto com vocês, trabalhar um pouco mais sobre essa questão da língua latina e língua anglo-saxônica. Por que isso, né? Por que esses nomes, né? E quais são as outras formas de regionalizar o espaço americano, além daquelas que nós já estudamos, que nós já vimos. Ok, crianças? Estudem, leiam a apostila de vocês a partir da página 31, tá? Assistam a aula, daqui a pouco a gente vai trabalhar uma atividade para repassar para vocês, mas estudem, tá? Tirem um tempinho para fazer as atividades em casa. Ok? Tchau, beijo.